Bom, Dourados, como todo mundo já está sabendo, era aquela cidadezinha, aquele arraial, por assim dizer, que todo mundo chamava patrimônio. Então, no patrimônio era onde estavam as autoridades. O coletor federal era maior, o coletor estadual, delegado de polícia, o escrivão e o intendente, que era um representante da prefeitura de Ponta Porã, e Dourados fazia parte do município de Ponta Porã. Mas eu vou contar umas histórias que era sobre o seu Ciro Melo. O seu Ciro Melo era o coletor federal. Era um homem honrado, lia muito, então era culto, espírita. Qualquer coisinha ele falava, eu sou espírita. Bom, o seu Ciro Melo tinha um cofre muito grande na casa dele, que também era a coletoria, numa salinha ali. E de vez em quando o cofre dele encrencava. E quem consertava o cofre era o seu Carvalhinho. E um tempo o seu Carvalhinho estava em Campanário e encrencou o cofre. E naquela ocasião havia aquelas arruaças de quadrilha, de Paraná, e briga, aquelas coisas. O seu Ciro Melo, com medo de roubarem o dinheiro, costurava bem, punha dentro do saquinho e trazia de noite, levava lá para a casa do papai, que também tinha cofre. Mas o papai também achava que o cofre era isca para os ladrões. Então pegava o dinheiro, ele trazia num saquinho, aquilo bem costuradinho, e eles punham dentro de um saco maior, um saco de estopa, cheio de palha rasgada, que rasgavam palha de milho, para encher colchão naquele tempo. E punha dentro do forno grande, de açapão que tinha no fundo da nossa cozinha. Ali punham o dinheiro, no saquinho de dinheiro da coletoria, e o dinheiro do papai jogava um saco de palha lá dentro do forno, fechava. Era a coisa mais difícil alguém suspeitar que o dinheiro estivesse dentro do forno. E assim ele fazia toda noite, chegava, olhava para cá, olhava para lá, e ali guardava, até que mensalmente vinha de Campo Grande o estafeta. O estafeta era um portador, ele vinha sempre com 2 polícias, para que levava o dinheiro da arrecadação. O seu Ciro, então, usava um estratagema. Quando o estafeta vinha, ele esparramava o boato que ele tinha ido para Ponta Porã ou para Maracaju para despistar. E o estafeta ia por essa estrada que vai debaixo da linha telegráfica, era um picadão naquele tempo, e chegava no Rio Brilhante, atravessava o Rio Brilhante, e lá ia para Campo Grande, e levava o dinheiro. O seu Ciro, então, pegava aquelas, eu lembro, eram umas notas grandes, de 100 mil-réis, 200 mil-réis, e um saquinho pequenininho, com umas moedas de prata, 2 mil-réis de prata. Então, contava aquilo tudo direitinho, o estafeta assinava um recibo e levava o dinheiro. Era esse um processo de prevenção que eles usavam contra possíveis ladrões. Mas, graças a Deus, nunca apareceram os tais ladrões. E a prevenção valeu, porque também nunca sumiu dinheiro, e assim também o coletor tinha uma maneira de provar sua honestidade. Seu Ciro era honesto a toda prova. Seu Ciro também tinha uma grande qualidade, ele era pacificador. Quando alguma pessoa se desentendia com o outro, seu Ciro procurava saber as causas, e em geral reunia os dois, ou na casa dele, ou na casa de um dos desafetos, e aí fazerem as pazes. Seu Ciro Melo foi talvez uma das figuras mais impressionantes que teve Dourados. Ele tinha um irmão, um padre jesuíta, que era cônego, Diamantino, Chapada Diamantino. Uma vez o padre veio aqui e fez um sermão muito bonito, todo mundo até quase chorou, falava muito bem. Tinha outro irmão também que era general do exército. E o seu Ciro, por assim dizer, era uma ovelha desgarrada. Uma família importante estava aqui perdida. Mas um fato interessante é que o seu Ciro, quando era
garoto, morou na casa do meu avô em Cruz Alta, para estudar. Então o seu Ciro sabia das histórias da minha família, daquelas brigas que teve, aquelas coisas. E contava para a gente esses fatos assim, fatos daquele jeito, daquele. E por ele a gente ficou sabendo de como era a vida naquele tempo no Rio Grande do Sul. Havia lá duas facções. Uma era dos Maragatos e outra era dos Chimango, partidários do Borges de Medeiros. Meu avô era Chimango, partidário do Borges de Medeiros. Era também o coronel Firmino de Paula. Diziam que o coronel Firmino de Paula era o maior matador que tinha no Rio Grande do Sul, chefe político. Mas o coronel Firmino também era muito engraçado. Ele ficou doente, mal, já velhinho, né? E chefe político, admirado, respeitado por uns, odiado por outros. E uma vez, quando ele estava de cama, né, chegaram umas moças, ele já caduco, né, chegaram umas moças trazendo umas flores para ele. E quando falaram em coronel, aí tem umas moças, ele respondeu, degole, manda degolar tudo. Quer dizer, nem sabia quem que estava vindo, nem coisa nenhuma. Então falava aquilo já caduco. E essas histórias o seu Ciro contava para a gente. E assim foi que o seu Ciro Melo passou aqui em Dourados como uma das figuras mais evoluídas da época. Ele também fez parte da primeira Câmara de Vereadores. Não era a Câmara de Vereadores, naquele tempo chamavam Conselho Municipal. Era o seu Ciro Melo, o doutor Nelson de Araújo, e o outro, eu não estou lembrando, mas era o João Rosa Góes, pai do Emílio Rosa. Eram os 3 conselheiros do Conselho Municipal. Naquele tempo, o prefeito era o coronel João Vicente. Foi o primeiro prefeito de Dourados, eleito em 1935. Então, o coronel João Vicente esperava sempre dinheiro que vinha de Cuiabá. Só que esse dinheiro nunca vinha. E tinha 2 professoras, tinha funcionário da prefeitura. Então, o seu João Vicente era um homem de muito brio, muita honradez, muito rico. Quando esse dinheiro não vinha, ele ia, vendia boi, vendia vaca, e com esse dinheiro ele pagava os professores, pagava funcionários da prefeitura e algumas despesas que tinha mais. Esses foram os homens, por assim dizer, que escreveram a história de Dourados, com a sua vida íntegra, com a sua vida de benfeitores da humanidade. A eles apenas a nossa saudade, porque nada escreveram, nada deixaram, apenas o exemplo de sua vida. O outro coletor e savara era o seu Zeca Fernandes. O seu Zeca Fernandes tinha uma auxiliar Anida, Cremilda, era sua filha mais velha. Então, o seu Zeca, o dinheiro eles levavam cada 15 dias, vinham buscar dinheiro do Estado. E o seu Zeca, muito correto, muito direito, né, não aceitava qualquer tipo de insinuação, de favores e barganha. O que era do Estado era do Estado e o que era dele era dele. Seu Zeca Fernandes também tinha uma casa de comércio, de onde hoje é a Ford, Pinto Costa, ali era a casa da dona Glorinha que nós morávamos. Bem em frente era o seu Zeca. E o seu Zeca também tinha, além de coletor, tinha esse bolicho. E ele vendia fiado. E ele devia muito para um português chamado Marques, que vinha a volta e meia fazer a cobrança. E o seu Zeca, então, vendia, ele tinha naquele tempo tinha umas canastras, eram umas malas cobertas, forradas de zinco por fora, e tinha uma chave. E ele tinha um amigo não vou dizer o nome, porque ele não... Mas esse amigo, então, ele devia, parece que era R$1 para o Marques, então ele contava quase todo dia o dinheiro que fazia, porque sabia que no dia aprazado chegava o Marques e levava. E uma vez ele, então, sempre contava na frente desse grande amigo, que ia todo dia tomar mate com ele e não saía de lá. A verdade é que
quando faltava poucos dias para chegar ao Marx, desapareceu o dinheiro. Roubaram o dinheiro dos seus filhos. E ele nunca, sem saber quem era, suspeitar de leve que fosse esse amigo dele. Seu Zeca ficou quase louco. Não sabia o que fazer, chorava como criança. Então, quando o Marx chegou, não tinha o dinheiro, seu Zeca tinha uma fazendola, ali onde hoje é do Salu Carneiro, era fazenda, chamavam Fazenda Velha. Lá o seu Zeca foi lá e contou todo o gado que tinha e entregou para o Marx para pagar as contas. E falava para todo mundo, eu fali, eu fali. Mas aí o seu Zeca passou a trabalhar de açougueiro. Tinha um açougue. Então vendia carne por tostão, tudo. E o Isidoro, que um morador aqui, sempre ia lá comprar 200 réis de osso. O seu Zeca ficava furo da vida quando via aquele pratinho aloçado do Isidoro para mandar comprar osso. E errava no peso, tudo, e o Isidoro vinha reclamar. Um dia, o Isidoro veio reclamar, ele pegou e jogou todos os ossos na rua e disse, nunca mais me apareça aqui. Depois, passou a raiva e foi pedir desculpa para o Isidoro e levou o osso, tudo lá e não quis cobrar nada. Era um homem assim, nervoso, trabalhador, honesto e bom. Então, é essa mais ou menos as histórias que a gente tem que contar das pessoas que fizeram Dourados. Dourados naquele tempo ninguém nem pensava que existia gás. Então todas as casas tinham fogão a lenha, tinha chaminé. Então a gente se levantava cedo e falava, fulano já levantou, a chaminé está soltando fumaça. E naquele tempo tinha 2 padeiros aqui. Era o seu Moisés Turco, como eles falavam, que a padaria dele é hoje onde está aquela pureza, era uma casa de tijolo à vista, não é que fosse tijolo à vista, ela não era rebocada por fora, só por dentro. E ele tinha padaria. Então ele fazia duas espécies de pão d'água e um pão grande que eles chamavam de filão. Então a gente ia comprar pão cedo lá e olhava bem cedo, se a fumaça, não saísse fumaça de chaminé, sabia que o seu Moisés ainda estava dormindo. E a outra padeira, que era mais aqui para cima, ali na rua Nelson Araújo, atrás da igreja, era a Dona Erundina. A Dona Erundina fazia o melhor pão que a gente já podia comer, pão sovado. Então a gente ia comprar pão lá. Mas naquela vida simples e boa, todo mundo conhecia todo mundo se dava com todo mundo, havia qualquer fato que ocorresse com uma pessoa, ocorria a todos, porque todos se solidarizavam com ela. Quando alguém adoecia, ia quase todo mundo, e lá ficavam na casa, ou fazendo um chá, ou cozinhavam lá para os donos da casa, para cuidarem do doente. E quando morria alguém aqui, a Dona Antônia, sempre a Dona Antônia, né? A Dona Antônia Capilé, podia ser qualquer hora do dia, da noite, mandava tocar o sino da igreja. E eu me lembro uma vez, tinha uma velhinha, Dona Conceição, mãe do seu Felipe Correia. Ela morava na rua, lá em frente, hoje onde é o consultório do Joel Piscine. Ali morava o Adroaldo e do outro lado da rua morava numa casinha de madeira a Cia Conceição. A Cia Conceição era benzedeira, parteira e tinha uma filha, Cianeca. Cianeca era paralítica, vivia só numa cadeira, não era nem cadeira de roda, porque naquele tempo não havia isso por aqui. E um dia morreu Cianeca, morreu de madrugada. Ela estava doente, tinha tido um derrame. Quando foi de madrugada, tocou o sino todo mundo. Ah, Cianeca morreu. E todos correram lá para casa. Ficava aquela multidão. Os donos do doente, os parentes, os pais, os amigos, ficavam dentro de um quarto e lá ficavam com tudo, as mulheres e tudo, chorando. Era aquela choradeira, aquela gritaria. Eles punham um pano preto na janela e nas portas, uma cortina, em sinal de luto. E no fundo da casa, vinham os carpinteiros que faziam o caixão. Eles faziam um caixão de madeira
sem preparo, nessas tábuas cerradas ainda à mão, e lá faziam um caixão e punham 3 alças de corda para carregarem o caixão, porque o morto era levado na igreja e depois até o cemitério a pé. Não havia caminhão, não havia nada que transportasse. Quando era muito assim pesado, morto, eles conseguiam uma carreta, que ali na cabeceira punha o caixão e ia todo mundo acompanhando. Bom, então a Cianeca morreu, estava aquilo tudo, né? Aí a China, que morava com a gente, ela foi criada pela Cia Porfíria. Cia Porfíria era a mulher do Alziro Neto e era irmã do Felipe Correia. Então a Cia Porfíria era irmã da Cianeca. E quando a Cianeca então morreu, a China foi e disse: vamos lá, Celso, vem comigo, vamos lá, que eu quero ver a Cianeca. Então chegamos lá, estava na sala, numa mesa, o defunto estava ali e estava coberto com um pano roxo. E a China foi, todo mundo que chegava, erguia o pano e fazia o sinal da cruz ali em frente do morto. Quando a China ergueu, eu olhei, estava, coitada de Cianeca, ela era muito velha, então estava a boca, a boca tinha um dentão grande que ela tinha para fora. E ela tinha uns bigodes, cavanhaque, velhinha, né? E a perna torcida. Quando eu vi aquilo, eu dei um grito e saí correndo de medo, né? Bom, a China depois ficou lá e tudo. Desde esse tempo, eu fiquei com medo de defunto. Não posso, até hoje, ir num velório e olhar o defunto. Não suporto. E assim eram as passagens. Então, o morto, depois as amigas, tudo, ficavam fazendo, além de arrumar mortalha, o morto, quando estava pronto o caixão, elas faziam as roupas pretas para os familiares, né? Então, depois da roupa preta, eles chegavam onde estava o defunto e lá faziam aquela gritalhada e desmaiavam, era aquela coisa lá. Mas a gente podia pensar que aquilo era hipocrisia. Não era, não. Porque naquele tempo todo mundo amava todo mundo. Todo mundo tinha sua personalidade e o seu valor. Não havia distinção entre rico e pobre. Eram todos amigos, todos membros de uma espécie de família coletiva. Depois que o morto era sepultado, então no 7º dia faziam o velório da cruz. Ou era na casa do morto ou era na igreja. E aí iam em procissão ao cemitério, levavam a cruz e lá se ajoelhavam ao redor do túmulo e choravam e faziam aquelas orações e aí voltavam. Então o luto, como eu ia dizendo, era mais ou menos assim. Para pai, irmão, mãe, era um luto fechado. A casa não abria na frente e punham roupa preta, meia preta, tudo preto. Os irmãos entre irmãos não guardavam luto humano, era 6 meses. Então, depois de 6 meses, eles chamavam luto aliviado. E usavam a camisa preta, mas o resto da roupa comum. E depois de 1 ano, por exemplo, quando morria pai e mãe, era um luto fechado durante 1 ano. E depois 6 meses de luto aliviado. Então eles punham um fumo, que chamavam. Era uma tarja preta na gola ou na manga da camisa. E durante o período de luto, ninguém ia à festa, nem a nada. Estavam de luto, não iam a nada. Então havia família muito grande, né? Quando morria um membro da família, em geral os bailes, pelas coisas, praticamente acabavam o respeito ao morto. Era, portanto, uma vida solidária, todo mundo era solidário com todo mundo. E também, para dizer que não havia doença, havia doença, por exemplo, pneumonia, eles chamavam pontada. Quando dava 3 pontadas, se o sujeito conseguisse sobreviver, se escapava, senão era mortal. E ninguém ia quando tinha algum doente com pontada, porque era contagiosa e não tinha cura.
Além disso, para as crianças, tinha o maior flagelo era o croup, difteria hoje, né? Era uma coisa, então a criança morria asfixiada. Era a coisa mais triste. E também todo mundo ficava, por assim dizer, de quarentena. Não ia lá de medo de pegar a doença. Outra coisa interessante que havia aqui é quando havia apendicite, né? Eles falavam que fulano morreu de nó nas tripas. E que naquele tempo não havia hospital, ninguém operava ninguém. Mas para não dizer que não operava ninguém, houve uma operação aqui, não sei se eu já contei. Era na casa do Chamou, Coronel Caraí Chamou, Rosalino Chamou. Ele tinha um erval, ele morava hoje na rua Weimar Torres, ali mais ou menos na esquina da rua Presidente Vargas. Ali, naquele tempo não tinha aquela rua, era o Peroval ali para diante. Então ele tinha uma casa bem grande, comprida, com duas partes. Uma que ficava nos dormitórios e outra que ficava a cozinha, essas coisas. E no meio tinha uma varanda aberta onde eles chamavam de comedor, onde comiam. E a gente chegava lá na hora do almoço, a comida principal deles era arroz de carreteiro, ou então cecina. Cecina era uma carne seca, sem sal, bem fininha, que eles quando carneavam faziam e punham em cima penduravam umas varas em cima do fogão a lenha. E ali ela secava e praticamente defumava. Então eles ou fritavam, assavam aquela cecina, comiam com arroz de carreteiro, feijão e mandioca. Mandioca, eles cozinhavam aquelas mandiocas e punham em cima da mesa. E cada um ia lá, arrancava um pedaço que queria e comia. E era aquela farturão. Ficavam duas mulheres, três servindo e todo mundo comia à vontade. Pois bem, em cima dessa mesa, teve um paraguai que teve um apendicite supurado, né? E o doutor Nelson, o doutor Camilo e o farmacêutico, que era o Dom Garcete, resolveram operar, porque não tinha outra saída. E todo mundo ficou ali na roda da mesa da operação assistindo. Quando eles cortaram, abriram a barriga dele, não tinha bisturi, não tinha nada, com aquelas navalhas de barbeiro. Cortaram, abriram. Quando abriram, saiu aquele cheiro horrível, aquele fedor. Aí o doutor Camilo falou para o doutor Nelson, estava na hora, não sei se vai escapar. Mas o doente tinha sido embebedado com álcool e cunhaque, que não tinha anestésico, não tinha nada. Então eles cortaram lá, levaram, costuraram lá a tripa dele com linha, a linha ele punha dentro do álcool e a agulha eles punham assim na chama de uma vela para desinfetar, né? E costuraram. Depois de costurada, tudo ali, eles deixaram um buraquinho e puseram uma daquelas borrachinhas que usavam em Pristel, cortavam, puseram um pedaço ali, que era o dreno, né? O Paraguai ficou uns 20 e tantos dias, inchou muito a barriga, saía pus por ali, até que por fim sarou. Aí o doutor Nelson, uma vez veio visitar ele, fazer curativo, aquilo tudo, e disse, você teve um milagre de Deus, não sei como é que você escapou. Bom, essa história passou, nunca mais soube do Paraguai, nem sei o que aconteceu com ele. Então, esses fatos pitorescos eram engraçados. O doutor Nelson morava na Missão, onde hoje tem um hospital lá dos índios, da Dona Ló e tudo. Então, o doutor Nelson tinha uma chácara ali perto e tinha um cavalo branco chamado Taguató. Então, a gente chegava, ele quando vinha para tratar dos doentes, ele trazia na trás aquelas malinhas de poncho, que chama, uma malinha com milho, um pouco de milho, e do outro lado tinha um maniador, era uma corda de couro e o buçal guardado ali. Chegava, mandava arrumar eu trazia sempre um burro chamado filandro, que ele criou, e o filandro então amarrava a sogra e o taguató num gramado, dava o milho, a água, e lá o doutor Nelson ficava o dia inteiro, a noite inteira, não saía da beira da cama do doente até que ele sarasse. Era muito atencioso. E como ele também era o doutor Camilo, na mesma
filosofia, a mesma maneira de atender os doentes. Só que o doutor Camilo era engraçado. Ele usava umas botinhas e umas bombachas. E por cima daquilo ele punha um aventalzinho branco, um gorro branco e atendia no consultório dele. O consultório dele, que era na casa da dona Procópia, tinha uma mesa, essas mesas de lata muito velha. E ali ele mandava o cara deitar, a dona Procópia lavava os lençol, arrumava tudo aquilo. E ali ele consultava e tudo. Então, às vezes ele atrasava, então de longe a gente via, quando vinha aquele cavalo lá pronto, era o doutor Camilo. Ah, todo mundo dizia, já veio o doutor Camilo, já veio o doutor Camilo. Ele chegava, apiava, ia lá, lavava as mãos no posto ali perto, lavava as mãos e vinha atender os doentes. E o mais engraçado, que naquele tempo não havia remédio. Essas penicilinas, essas coisas, nem falavam. Então, a receita que ele dava a fórmula. Tantos miligramas disso, tantos miligramas daquilo. E levava, e o farmacêutico manipulava, como diziam. Ele fabricava, então, o remédio e trazia. Quando o doente era muito grave, o próprio médico ia na farmácia e fabricava. O doutor Camilo era médico e era farmacêutico formado. O doutor Nelson era só médico. Mas iam lá, faziam o remédio para curar de medo de algum engano do manipulador. E naquela vida assim simples, caipira, a gente vivia naquela fraternidade, por assim dizer, onde todo mundo conhecia todo mundo. Essa foi talvez a página mais linda da história de Dourados e que merece o respeito dos que hoje vêm, era a solidariedade, a honestidade e o respeito de um para os outros.